Olá pessoal, esse vídeo ele vai começar uma série um pouco diferente, né, do que eu tenho visto aqui no canal. E como alguns sabem, né, sou professora tanto da graduação quanto da pós-graduação. E nessa semana a gente iniciou as aulas, né, em relação à psicologia e neurociência. Então eu prometi, estou aqui cumprindo para vocês. E eu pedi para que os alunos fizessem alguma pergunta para mim, né. E aí eu separei em algumas categorias e as primeiras é de realmente começar do início mesmo, né? Não foi somente correlacionando a psicologia e a neurociência. A primeira pergunta que me fizeram foi a seguinte: por que escolher psicologia e qual a demanda mais prazerosa de receber, né? A psicologia, na verdade, ela me escolheu, né? Durante o ensino médio eu não sabia de fato o que eu queria fazer, apesar de gostar muito da área de biologia, de entender que eu queria fazer alguma coisa relacionada a isso, né? E aí foi quando eu conheci também o professor Guilherme, né? Guilherme Stanford, que ele fez uma grande diferença, né, na minha formação, no final, assim, do ensino médio. E bom, eu queria fazer biologia, gostava dessa área mais de humanas, sempre gostei da área de saúde também, pensei em fazer medicina, mas conversando com um amigo foi quando ele me mostrou a psicologia. E aí eu comecei a estudar algumas coisas, né, a entender, e foi quando eu decidi, né. Na época eu passei tanto no vestibular de psicologia quanto de letras, né, que é uma outra área que eu sou apaixonada, e terminei nem dando continuidade para o curso, né. Eu escolhi psicologia e ali me fixei e estou até hoje. Em relação à demanda, né, ser mais prazerosa ou não, eu acredito que antes da demanda vem o ser humano, né. Qualquer ser humano que ele vem em busca de ajuda, ele vem querendo mudança, né, em se entender, se modificar. Eu acho que não tem sensação mais prazerosa do mundo do que ajudar uma outra pessoa dentro daquilo que eu me propus um dia a estudar, né, que é em relação à forma como a gente pensa, a gente se comporta e como isso impacta na nossa vida de maneira geral. Então não existe a demanda específica, né, existe o ser humano, a essência. Não tem nada mais prazeroso, tá? O que mais? Alguma vez você já pensou que a psicologia talvez não tivesse sido a escolha certa e quis mudar ou desistir? Não. Eu sempre soube que era a escolha certa, né? Tanto de mudar quanto de desistir também não. Eu sempre gostei de fazer muitas coisas paralelas, correlatas. Como eu falei, né? Eu fazia o curso de letras, eu acho que foi até o terceiro período, se eu não me engano, na UFPB. E se eu tivesse conseguido, né, eu teria terminado, mas eu comecei a estagiar, né, na área de psicologia também, parte mais organizacional, e aí eu não estava com tempo, estudava de noite, trabalhava de tarde e tinha letras pela manhã. Chega uma hora na vida que a gente tem que optar, né? Mas a psicologia, ela nunca me deu dúvidas, né? Pelo contrário, ela só me dava cada vez mais certezas e soluções, né? E aí a neurociência também veio, né, se agregando nesse processo e começou a fazer ainda mais sentido para mim, né? O que mais? Isso aqui é mais do cunho profissional, né? Depois de egresso. Como você se sentiu no seu primeiro atendimento na clínica como psicóloga formada? Você atendeu bem a demanda? Bom, como é que eu me senti? Eu acho que é uma das melhores sensações que a gente tem, mas lógico, tem o nervosismo, né? Tem a ansiedade, batem alguns pensamentos em relação a que será que eu tô fazendo certo? Será que tá fazendo errado? Como é que eu posso fazer isso, né? E assim, desde o final do curso de psicologia, e ainda faço até hoje, né? Eu tenho uma minha psicoterapeuta, que ela me ajudou muito nesse processo, né? A entender que eu tinha alguns pensamentos disfuncionais, né? Algumas visões, crenças distorcidas em relação a mim mesma, e eu comecei a entender que se porventura eu viesse a errar, né, não teria problema, eu estava ainda aprendendo. Porém, eu tinha tido a experiência do estágio na clínica, escola, né, então eu acreditava que isso me ajudava também, né. Eu comecei a clinicar após entrar como professora, então de alguma forma isso me deixava mais segura, né, eu não saí da universidade, me formei e fui para a clínica, né? Então a minha pretensão ao terminar a faculdade era continuar estudando, né? Entrei no mestrado
e recebi o convite para ministrar a disciplina, né, de análise experimental do comportamento e também na época de neuroanatofisiologia, né? E aí, depois disso que eu fui para a clínica, mas em relação a ter atendido bem ou não a demanda, eu acho que sim, né, que a paciente voltou, né, e ela, durante o processo, né, já recebeu alta, foi uma grande satisfação, né, e realmente é um presente divino, eu acredito. Vou para essa primeiro. Como se decidiu pela abordagem? Eu acredito que na época também a terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, estava lotada no sexto período do curso, e basicamente é quando a gente também começa a ver as outras abordagens, né? A gente vê psicanálise, a TCC, né, sistêmica, e assim a gente vai vendo a CP, né? Vai vendo as outras abordagens. Eu sempre gostei muito também das perspectivas da ACP, né, da centrada na pessoa. Entendia a importância da psicanálise, entendia como a gente deveria fazer isso na perspectiva sistêmica e tal. Só que é aquele negócio, sabe? Quando bate assim, e eu comecei as coisas para mim começaram a fazer sentido. Quando eu comecei a entender que a forma como eu pensava impactava no meu comportamento, as minhas emoções eram compreensíveis porque eu pensava de determinada forma. Então, quando eu me deparei com a abordagem da TCC, ela para mim começou a fazer mais sentido, né? Então eu disse, bom, é essa aqui, essa bate com os meus valores, com as minhas crenças, né? Já no meio do contexto aqui teórico. Então uma das pessoas também que me ajudou nesse processo foi Silvana, né? Silvana Queiroga, né? Minha parceira de muitas aventuras, né? Tanto na vida pessoal quanto profissional também. E ela é da mesma abordagem que eu escolhi. Então ela me falava muito sobre isso também. Os pais dela, né, que são psicólogos também, me ajudaram muito nesse processo. Então eu comecei a me decidir assim, né? E aí eu tive uma orientação de uma supervisora maravilhosa, que é a Sandra Mouzinho, que ela é fantástica, né, na TCC, a minha psicóloga na época, até então é TCC também. Então eu comecei tanto na parte de atuação, né, na clínica escola na época, quanto fazendo a minha psicoterapia e na minha vida pessoal também, eu comecei a ser envolvida pela TCC, né? Mas eu sempre costumo dizer nas aulas também, não tem abordagem certa nem abordagem errada. É a abordagem que melhor você se identifica e que seu paciente, ele vem até você também e que a demanda seja focada nesse construto, tá? Então eu acho que foi uma decisão assim que eu tomei de vida mesmo. Eu sou muito feliz. E aí, a última pergunta, que é nesse cunho, né, mais pessoal, me perguntou o seguinte: qual a sua maior motivação para dar aula? Né? Outra coisa também, a docência, ela me escolheu. E a mãe do meu pai, minha avó paterna, né, ela era professora, e eu acho que também tem um cunho meio genético aí. Mas uma das maiores motivações é em relação a como o aluno ele recebe aquela informação vinda, né, de mim. Através do meu estudo, através dos meus conhecimentos, eu consigo trocar aquela informação com outra pessoa e fazer com que o meu aluno ele consiga entender ou compreender algumas coisas. É uma das maiores satisfações que eu tenho, né, de poder ver pessoas comprometidas ou que de alguma forma eu ajudei a construir, né, com um tijolinho ou com essa questão de ser um melhor 1% por dia, né? Eu acredito que seja a minha maior motivação. Então, é um grande presente que eu tenho na vida de poder juntar a prática clínica com a docência e poder falar tudo isso, né, vivenciar tudo isso e cada vez mais ir trocando, né, tanto conhecimentos teóricos quanto de vivências, né? Eu acho que não tem oportunidade melhor do que um professor aprender com 10, 20, 30, 40 pessoas do que ao contrário, né? Então, desde que eu entrei na docência, na clínica de maneira geral, eu mudei muito enquanto pessoa, né? A gente deixa um pouquinho de nós e a gente também recebe um pouquinho do outro, né? Então, para mim é uma grande alegria. Então, vou fazer outros vídeos, né, em relação às outras perguntas que vocês me fizeram e aguardem. Obrigada.
Se você gostou do vídeo, curte e compartilha. A ideia é divulgar a psicologia. Aproveita e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.